Oi, Ju! Oi, Cris, tudo bem? Então tá bom. Que bom Tô estar vendo umas aqui, Ju. mamães aí da escola. Ai, que delícia! Muito bom, muito gostoso. Ju, você entrou, precisa ver o horário que você entrou para a gente pensar no tempo. Acho que são só 50 minutos, viu? Tá bom, eu Pra- entrei 5 minutinhos antes. Ok. Gostoso, as famílias chegando. Vamos ver, tô aprendendo aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Amanda, a Lívia. Que delícia. Isso é uma boa conversa. Isso aí, pessoal. Acompanhem aí, hein? Os comentários estão abertos pra gente ouvir de vocês também. Hello, Teacher Patty. Olha, a gente aguarda uns 5 minutinhos, né? Sim. Sabe, Ju, um desafio dos nossos encontros sempre é escolher o horário, né? Tanto na escola quanto virtualmente. Ai, que desafio. Oi, tá. Oi, Tabita. eu ia dizer que o pessoal que vem chegando, se quiser deixar comentários de perguntas ou sugestões para que a gente possa ir seguindo na conversa também, acho que pode ser legal, né, Ju? Sim, olha lá, tem um papai também, o Jorge. Hello. Olá, olá. Outro papai, olá. É o Thiago que tá aí? Hello, Jaque. Olá. É a primeira live da escola, Ju. Primeira live da escola. Ai, que delícia, Ilustríssima convidada, né? que delícia! Muito bom. Abriremos este encontro. Vamos fixar a temática. Como faz isso? Se eu colocar aqui nos comentários, tá? Eu não sei, Ju, como faz. Tá bom. Ah, querida, deixa eu ver se eu consigo. Primeiro. É gostoso, né? Ju, será que isso você coloca no comentário, eu ia sugerir, e de repente deve dar para segurar e fixar ele. Se você deve ter alguma opção. Ok. Hum, vamos lá, aprendendo. Isso. Oi, pessoal, bem-vindos. Oi, Dani. Tudo bem?
Sentimos falta da Leleca hoje na aula de música. Oi, Thaís. A gente entrou 5 minutinhos antes, daí a gente espera um pouco, 5 minutinhos a mais. Que amor. Oi, Thaís. Oi, O Dom. Oi, Dom e a Bia. Bia Mandando estão olá. mandando olá. Vamos ver se o papai consegue acompanhar, né? Um pouquinho. Mamãe Delícia. trabalhando. Foi tão gostoso enquanto a Alice estava na música, né? No encontro de música, eu estava em atendimento. Aí eu saí do atendimento, ela contando toda feliz, cantou a música, assim, contou quem veio, quem não veio. Muito Eles sabem, gostoso. né? Eles sabem muito bem. Eles ficam falando para as professoras: ah, tá faltando o João, tá faltando outro amigo. É um barato. Depois do nosso papo aqui, a gente consegue deixar salvo também, né, Cris? Sim. Insta, para o pessoal que não conseguiu acompanhar. Uhum, uhum. Gostoso, né, esse tema. A gente vai tentar falar no tempo que cabe, né? E claro, sempre tem continuidade. A gente vai voltar a falar, sempre fala, né? Volta a falar. Querida Denilce, que bom que você está aí. Já vamos começar, tá bom, Dê? Tá com saudades. Saudade talvez seja uma palavra, né? Deste encontro. É, A gente que trabalha muito próximo de pessoas, né? Todo dia dentro da escola, convivendo, faz diferença, né? A gente está aqui junto, mas falta o toque, né? Talvez. é. E o celular agora é a nossa janela para o mundo, né? É o nosso encontro, nossa forma de minimamente reconhecer como as pessoas estão, né? E é tão interessante que eu tirei uma foto da Liz hoje e pelo celular eu olhei e falei, gente, parece que ela está maior nessa foto do que o que eu estou vendo, né? Então, assim, o quanto tem essas impressões diferentes. Ai, É. que lindo. Olá, a A Helena Helena, saiu emocionada. Hoje eu recebi diversos retornos de papais e mamães falando da aula, e foi nosso segundo encontro, né? Então eu acho que só tende a melhorar, porque o primeiro foi aquela experiência nova, sentir o que estava acontecendo. Agora eu acho que eles já têm uma noção de que eles vão poder ver os amigos, né? Enfim, se adaptar a essa forma nova de fazer. Então, eu fiquei muito feliz que eu recebi vários retornos positivos dos encontros, né? E também, você vê, tudo tem um lado bom, né? Que a gente está podendo ter os pais acompanhando essa experiência de aulas, né? Que dificilmente a gente tem na escola, por mais que a gente muito gostoso. repassar ou, né, informar os pais, nunca é como conviver, como estar junto ali. Participar, né? E ser recurso, né? Ser apoio para esse momento do encontro das crianças com os amigos via esse formato novo para eles também, né? Isso é muito. E a Esse pai e professora essa mãe que estão ali junto. a Teacher Ju de música, eu falei, Teacher Ju, você tem que cantar as mais populares para os pais aprenderem, porque eles sempre estão querendo É, acompanhar as crianças e não conseguem. isso mesmo. Vamos ver. Ó, Teacher Mariane, hello. Oi, Gabi, depois você fala se eu tô indo bem, tá bom? Aqui no Insta. Ah, que peninha. A gente vai ter mais oportunidades, né, Jaque, de ver a Lulu.
Vamos lá, então, Cris? Vamos Vamos começar. entrar no nosso tema, né? Pessoal que está aí, muito obrigada. É a primeira live da Kingdom School, quem diria? Convidamos a nossa querida Cristi para nos acompanhar nessa experiência, né, Cris? Principalmente Isso. porque a gente tem um tema bem gostoso e talvez muito válido para esse momento novo. Possíveis novos encontros em família. Vão mandando comentários aí, tá bom? Tragam suas experiências, suas vivências para a gente colocar aqui. A gente trouxe uma pequena reflexão inicial sobre o que é encontro, né? Essa palavra encontro. Então, hoje em dia, a gente tem um desafio de novos encontros, né? E de reencontros, talvez, né? Então, a gente não sai de casa, a gente se encontra de uma forma diferente com a nossa família que vive com a gente, porque é o tempo todo ali junto, fazendo tudo. A gente tem os encontros pelo celular, fora de casa, né? Tentando ir para além das paredes da casa para encontrar outros familiares. E a gente tem os encontros com a gente mesmo, né? Que talvez tenham ficado mais apertadinhos no tempo, porque afinal é uma convivência bem grande no mesmo lugar, com as mesmas pessoas o tempo todo. Então a gente queria refletir um pouquinho sobre tudo isso e, claro, com as crianças, né? Com os nossos pequenos no meio disso tudo, né? Então, Cris, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre essa palavra complexa mesmo, né? A gente fala encontro, 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 mas o que é essencial, né? Quando a gente fala de encontro? Conta pra gente. Sabe quando você me convidou, Ju, para vir para cá, muitos assuntos passaram por mim, né, nesses dias, aguardando o nosso encontro. E aí eu fiquei curiosa de ver a palavra no dicionário, né? O que é encontro, né? E um dos dicionários dizia uma reunião de pessoas com algo em comum, com um ponto em comum. Então, eu quero começar aí, né? Esse encontro com a família, que pode ser a família que está dentro de casa, que estamos juntos ali, e também pode ser esse encontro virtual, né? Que o encontro ele não deixa de ser porque está no virtual, né? Mas sim, ele é porque nós temos algo em comum, nós estamos numa qualidade de presença, de disponibilidade. Então, se eu pudesse pensar em palavras que pudessem ser sinônimos de encontro, neste momento, para mim, é presença, é esse desejo, essa intenção de estar de verdade, né? Junto com outra pessoa, ou junto consigo mesmo, que também é, né? E quando você diz, né, esse momento que nós estamos mais apertadinhos no encontro com a gente mesmo e fala do tempo, eu diria que também tem o espaço, nós estamos num momento de aprendizado de tempo e espaço, né? Os nossos ambientes de casa, o ambiente da criança, o ambiente do casal, o ambiente do trabalho, como que a gente renova, né, essa possibilidade de existir junto com muito mais verdade. Porque nesse encontro de agora, nós precisamos nos dispor a estarmos de verdade. Né? Acho que é isso que é o ponto desse momento de grande aprendizado também. Então é isso. Cris, você acha que a gente está falando começamos falando um pouquinho do ponto de vista do adulto, né? E do ponto de vista da criança, né? Porque às vezes a gente esquece que eles também passaram por uma grande transformação no sentido de um choque ali, né? Porque de repente a gente teve que se ver em uma semana se organizando para ficar em casa. E às vezes a gente esquece que eles também tiveram que lidar com tudo isso, né? Então, do ponto de vista da criança, você acha que também há esse sentimento de uma pequena confusão, ter que se reencontrar, ter que, né, se reorganizar? Uma pequena grande confusão.
eu vou dizer um pouco da experiência a partir daqui, do que eu observo com a Alice, que eu acho que é a nossa matéria-prima, né, de observação e de realidade. As crianças, nesse momento, eles estão vivendo tudo isso com a gente, para a gente é novo, né? Só que na maioria das vezes, quando o repertório deles falha, em outras situações da vida, quando o repertório da criança falha, nós já temos a experiência vivida. Então, a criança tá muito triste porque a vovó voltou para a casa dela. Eu já tenho essa experiência, eu sei como abraçar minha filha e ser uma fonte de amor seguro. E nesse momento nós não temos essa experiência, né? Então, quando essa criança vivencia toda essa mudança ali nas primeiras semanas e ao longo desse período, ela se depara com esses pais que também estão aprendendo a viver essa experiência. E isso nos exige, enquanto pais, uma paciência, uma generosidade para que a gente possa aprender junto nesse momento, né? Então, assim, eu não sei, né? Ou eu estou vivendo também crises dentro dessa situação, mas como que eu posso ser generosa para abraçar essa criança que está angustiada, que está triste, que está assustada, né? E neste momento que a criança não sabe o que está acontecendo lá, principalmente naquele começo, e eu sinto que cada semana tem um tom emocional que a gente está vivendo, né? Mas a cada semana essa criança passa a exigir da gente talvez mais conexão, porque ela não precisa que a gente saiba o que está acontecendo e o que vai acontecer, mas ela precisa da conexão. Ela precisa que a gente diga: nós estamos aqui, estamos juntos e nós estamos cuidando disso, né? Você pode relaxar, você pode descansar e nós vamos aproveitar este momento de encontro do jeito que for gostoso também, né? Existe uma situação de dor, de preocupação, de cuidado, mas também existe, estamos aqui. Como é que a gente também olha para isso, né? E ressignifica esse momento de estar junto? Tem riquezas acontecendo, tem experiências lindas acontecendo, né? De perceber a criança descobrindo algo diferente, se dando conta de um aprendizado, você fala: eu não poderia estar perto se eu estivesse dentro de um outro formato de realidade agora, né? E agora eu estou vendo minha filha aprendendo a andar de bicicleta, aprendendo, descobrindo coisas da natureza, enfim. Acho que isso tem muitas versões dentro do que a gente está vivendo. Eu acho que a gente aqui na Kingdom, a gente está tentando passar um pouquinho do nosso conhecimento pedagógico para os pais e validar com eles essa aprendizagem que pedagogicamente a gente chama aprendizagem por projetos. Né? Então, assim, o que é um projeto? É a criança sair na rua ou no quintal, no tempinho que ela consegue ali sair, e olhar para a lua e falar: ué, esses dias aconteceu lá no meu condomínio. Ué, mas eu fui até o final da rua e a lua foi junto comigo. Como assim? Então, assim, na escola, né, que a gente quer construir com a criança o conhecimento, é assim que surgem os temas, os assuntos que a gente quer estudar. E isso é aprendizagem. Então, a gente tem esse desejo de dizer para os pais, né, que eles estão aprendendo muito, sim, e que a gente vai aprendendo junto, até sobre essas questões novas que podem trazer medo, porque muitas vezes as crianças têm uma explicação suave e tranquila e verdadeira sobre o coronavírus, sobre o porquê eu estou em casa, e às vezes até elas ajudam a gente a entender que peraí, vamos respirar fundo, né? Vai passar. Eu gosto de dizer que a gente tem que fazer o exercício de olhar com perspectiva, né? Então, assim, a gente tem a impressão que está muito difícil, mas nós estamos falando de crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos aqui. Quando elas forem adultas, a gente vai falar assim: teve 3 meses da minha vida que eu fiquei confinado em casa. Né? O que são 3 meses, né? Então, vamos tentar suavemente fazer esse exercício de aprender junto e de tratar esse tema com verdade, né, Cris? Falando nisso,
a gente não pode fingir que não está acontecendo nada, né? E Não. um mundo encantado para a criança, isso não é bom nem agora e nem sem coronavírus, né? Tem um ditado que diz: contra a verdade, argumento não há. Que eu acho que é isso, assim, a criança, enquanto eu não digo para ela os motivos do que está acontecendo, dentro da linguagem dela, do que cabe para ela, claro, do que ela pergunta, né? Mas se eu não digo o que está acontecendo a partir da dimensão que ela pode entender, ela não tem recurso. Então eu vou imaginar que então amanhã eu posso. Eu não vou eu vou perguntar, então e agora eu posso? Porque se eu não sei o que está acontecendo, eu tenho que aguardar alguém me trazer um novo posicionamento. Então, a criança ela vai amadurecendo nesse processo a partir do que a gente pode também atualizar ela do que está acontecendo, né? Então, esse dias a Liz me perguntou assim, mas por que eu não posso ver a vovó? Por que a vovó, então, já que eu não posso, e por que ela não pode vir? Né? Então, assim, porque para eles só a gente não pode ir até lá. Então, pronto, resolvi, ela vem. Né? Então, quando a gente dá para ela uma noção do que está acontecendo, que a gente não sabe se vai ser semana que vem, que a gente não pode dar prazos, né? Mas que em algum momento nós vamos sim nos encontrar de novo no abraço, que a gente pode pensar em outros formatos a partir deste momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que tudo isso vai trazendo para a criança um relaxamento, né? Porque senão eu fico muito na espera de, então amanhã eu posso, né? Então, acho que sim, sempre é verdade. A Amanda comentando aqui que esta quarentena está gerando encontros dentro de casa que a gente não, que também não existiam ou existiam muito pouco, né? E outro conflito talvez que esteja surgindo, Cris, quando a gente fala de conexão, né? Estar conectado com seu filho, a gente tem esse conflito de que ao mesmo tempo que estamos tentando fazer isso e criar novos encontros, a gente tem papai e mamãe que estão precisando trabalhar, né? E em algum momento eu preciso me desconectar ali da criança, né? E me focar em outra coisa. Uhum. E as mamães aqui estão comentando, né? A Gabi do Miguel, por exemplo, que o Miguel tem 2 anos e ele tem bastante dificuldade de compreender que nesse momento o papai e mamãe tem outra coisa para fazer. Você tem alguma dica? Como que funciona essa conexão e desconexão? Qualidade do tempo, gente. Primeira coisa, assim, quando eu preciso fazer um trabalho e eu preciso explicar isso para uma criança muito pequena, né? Que eu preciso me ausentar e que ela vai ficar sob os cuidados, talvez, do papai ou de quem está na casa junto. Eu preciso garantir que ela vai ter o momento dela também comigo, porque ela vai me acionar, né? Então, que eu possa fazer essa medida. E esse tempo que eu tiver com a criança, de repente, assim, igual agora há pouco, antes de entrar na live com vocês, eu parei meus atendimentos um pouco antes, eu fui ficar com a Liz. Então, assim, eu dei para ela uma qualidade de presença, né? Para que ela pudesse dizer, ok, então agora a mamãe vai e você precisa aguardar fazendo as tuas coisas também. E depois a gente se encontra. Então, de que maneira que eu preciso ajustar, né? E talvez dentro do que é possível, dentro dessa realidade, para que a gente possa também estar com essa criança numa qualidade de presença que ela precisa naquele momento, né? E aí, talvez, a gente consiga fazer esse ritmo, né? Entre eu posso ficar por perto e ficar longe. Um exemplo, às vezes eu preciso ficar com ela, mas chega uma mensagem de paciente meu, e ela me diz, então, agora é o meu tempo. Agora é o meu tempo. Então, ok, porque isso é de verdade, senão eu não tô com ela. E aí, ela não se nutre disso também. Então, é um ritmo. E essa quarentena está fazendo a gente ficar, para o bem ou para o mal, mais perto do celular, né? Então, quando a gente está falando de dentro de casa e dessa conexão com quem está ali do meu lado,
fazer esse exercício de sempre que a gente faz, né? De desconectar do virtual, né? E por outro lado, eu entendo também que o papo ou a fala, a conversa, né? Tranquila, com paciência e com carinho é sempre o melhor caminho, né? Então, agora a gente vai usar o celular para falar com a vovó, para falar com o menino, porque ele tá, o celular que está dando essa possibilidade para a gente, né? Então, ele é importante em alguns momentos, então acho que tem muito aprendizado aí, né? Então, a tecnologia está aqui para ajudar, mas não está aqui para nos engolir, né? Está aqui Vai para entrar na ajudar. frente da relação, né? Na frente do encontro. O celular É, ele pode ser um caminho. E aí, é, assim, me passa assim na cabeça, me desculpa, passa queria. na cabeça, assim, quando nós estamos atendendo aqui, eu estou agora aqui, a porta está fechada do escritório, né? Então, assim, quando eu estiver com a criança e saber, bom, agora este é o momento que eu estou com ela, o trabalho também tem que ficar do lado de fora, porque é uma forma da criança entender que eu tenho o meu tempo e o trabalho tem o tempo dele, né? Então, por que o trabalho precisa sempre costurar as nossas relações também, né? Então, que a gente possa ajudar esse momento a ter mais qualidade, né? A criança, ela está pedindo muito mais conexão, porque ela está vivendo uma série de emoções novas. Nós estamos vivendo uma série de emoções novas. Nosso repertório emocional era muito restrito, né? Nós enquanto brasileiras, nós passamos muito pouco por situações que tenham essa proporção. Então, a nossa capacidade de lidar com tudo isso está sendo muito no dia a dia, como que eu lido, como que eu vou. Então, essas crianças, elas estão precisando da gente para lidar e para se manterem calmas, tranquilas, com bom sono, com uma boa saúde, né? Então, que a gente possa pensar também nessa relação de conexão, não como só, ai, é bonito ter conexão, mas como uma necessidade de saúde, de gerenciamento emocional, essa conexão agora, né? As dicas que a escola dá também é um exercício que a gente faz aqui, né? Então, muitas vezes a gente passa para os pais. Crie um ambiente, né? Organize um ambiente convidativo, que aquela criança vai poder passar, de repente, um tempo ali aprendendo a brincar sozinha, né? Então, vai ter um momento do dia que eu vou liberar os armários da cozinha para aquela exploração e experimentação. E um exercício que eu faço com os meus dois pequenos que eu tenho lá em casa é incentivar mesmo. Filho, filha, você sabe brincar sozinho, é tão gostoso, você inventa história, você mexe com os brinquedos, com os objetos. Então, acho que é um momento também de incentivar, né? Dizer, não, você pode, você consegue, é muito gostoso, e daqui a pouco a gente vai fazer outra coisa junto, né? A gente tem na escola um momento muito importante do dia que é o Circle Time, né? Que é aquele encontro onde a gente vai se conectar, vai sentir como cada um tá naquele dia e vai fazer os combinados do dia, né? Então, isso também é uma coisa que a gente está mandando para casa como sugestão. De sentar e conversar. Então, hoje, depois do almoço, a mamãe vai ter que trabalhar um pouquinho e vai ser o momento de você brincar sozinho. Depois a gente vai tomar um lanchinho e a gente vai brincar junto de novo, né? Então, esses combinados, essa antecipação do que vai acontecer também ajuda. Não só a criança, todo mundo, né? Ajuda até o adulto a se organizar e a ficar mais tranquilo, porque eu sei o que vem depois e eu sei que eu vou ter tempo para isso. E às vezes também é assim, ajudar essa transição. Então, quando eu estou com essa criança, eu posso dizer, eu estou aqui, pode brincar sozinha. Né? Então, às vezes, contamos uma história e agora eu me retiro um pouquinho e eu posso ver essa criança lá contando sozinha a história dela. Então, às vezes, eu falo, como você está falando da cozinha, né, Ju? Então tá, eu estou aqui cozinhando e você está aí brincando, para que essa criança vá tomando esse espaço de confiança, de imaginação, de eu estou aqui, né, com o que é meu e tá tudo bem, eu estou relaxada, eu posso criar. Então, esse jogo que eu não preciso somente fazer isso na hora do trabalho, mas que eu possa ir possibilitando esses espaços de brincadeira sozinha, com a imaginação, com recursos, né? Esse brincar livre é muito rico, né? Quando você tem um espaço organizado, né? Um ambiente gostoso que convida essa criança, ela vai também descobrindo isso.
Sim, e assim, a gente está em casa, né? E aquele espaço é daquela criança também. Então a gente tem que garantir que ela esteja participando, né? Que ela participe na medida do que ela puder, da limpeza, da organização, do descanso, das escolhas, né? Então isso facilita o nosso dia a dia também, porque a gente acaba trabalhando em parceria, né? E uma coisa que a escola está pensando também, que tem uma mamãe que comentou aqui. Ela está achando que vai ser mais difícil sair dessa dinâmica do que entrar. Então, uma coisa, um assunto que já foi debatido aqui nas nossas reuniões virtuais da escola é a gente começar a refletir sobre esse retorno mesmo. Que para a escola é um desafio, mas é um desafio que a gente já está acostumado, que é uma adaptação, né? Então a gente não está considerando que vai todo mundo chegar aqui, ai que bom, voltou à escola, voltei para a rotina. Não, né? A gente está considerando que a gente vai fazer uma adaptação. Então, todo mundo que está envolvido nisso vai ter que ter esse olhar de que a escola está preparada para essa readaptação e o papai e a mamãe vão ter que colaborar também, como se fosse uma nova adaptação. Uma chegada nova, né? É isso E aí. nesse momento também, né? Acho que quando nós fomos até a escola levar o alimento na Páscoa, quando, né? Então, assim, que a gente possa nutrir essa criança dessa vontade, dessa esperança, né? Esses dias ali estava carregando a mochila dela para cima para baixo, abriu, olhou o material. Então, assim, que a gente possa nomear isso, né? Que a gente possa deixar essa vontade desse retorno também ali acontecendo, né? O encontro com as crianças, né, no virtual, na medida que ele vai acontecendo, é para que essas crianças possam estar junto com os amigos, né? Então, eu estou vivendo este momento familiar, mas eu tenho a perspectiva daquilo que me vincula, de onde eu tenho afeto, de onde também é a minha casa, né? Então, acho que a gente vai sustentando isso junto com as crianças. Isso aí. Cris, um assunto que eu tenho ouvido de algumas famílias diferentes, né? Agora a gente está tendo encontros com a vovó, com o vovô, com os priminhos, sem poder brincar junto, né? De estar ali presente, junto, tocar, dar risada, abraçar, beijar, disputar brinquedo, né? Então, e as famílias têm sentido, eu já vi algumas pessoas comentando que ele desliga daquela ligação da vovó e ele fica irritado, e ele chora, a criança fica brava, às vezes a criança não quer falar, como que a gente. Isso está dentro do esperado? Por que que isso acontece? Como que a gente pode ajudar a criança a compreender? Como que a gente, adulto, pode compreender isso e ajudar a criança também a compreender? Vocês, pessoal que estão ouvindo aí, já sentiram isso? Já passaram por isso? Conta pra gente. Bom, primeiro que é necessário, né? O encontro, ele é afeto. E nós somos feitos de afeto. Então, tem saudade, tem necessidade de ver o amigo, tem necessidade de ver a vovó, o vovô, o titio. E eu acho que assim, a forma como nós temos hoje de realizar essa experiência é através do virtual. Então, nós precisamos oferecer isso. E sim, essa criança ela vai vivenciar uma experiência que ela que não é o que ela deseja. Ela deseja a cosquinha, o aperto, o abraço, o cheiro, né? Então, existe uma frustração, existe uma dor, uma falta que fica, né? Mas é o que é suficiente, é o que é possível. Então, assim, sim, é esperado, né? Essa criança, ela fica mexida com isso. É importante nominar o que está acontecendo, ajudar essa criança a se dar conta, né? Então, às vezes, a criança fica mais irritada, às vezes ela fica chorosa, né? Teve uma vez, logo no começo da quarentena, que a Liz pediu para falar com a vovó, e aí ela falou, e aí ela foi ao longo do dia se desorganizando. Sim, foi ficando mais irritada, mas aí chegou um momento que ela chorou. Chorou, chorou, e nós fomos conversar, fui entender, e ela falou: liga para a vovó de novo, porque eu tô com muita saudade. E aí ela precisou desse
tempo para entender o que tinha acontecido, e eu também, porque ela desligou o telefone tudo bem, mas ela foi desajustando, porque sentiu saudade, porque sentiu tristeza, né? E então é natural, sim, a gente perceber essas crianças mais afetadas, mais envolvidas. E uma coisa que eu recomendo é a gente prestar atenção qual é o melhor horário para a gente fazer isso também, né? Que momento? Então, se a criança já está num momento mais difícil, né? Quem sabe a gente propõe isso num momento que seja gostoso, ou então vamos, sei lá, na hora do almoço, porque eu tenho dia para ajudar essa criança a cuidar disso que ela sentiu também, né? Então, eu acho que vai muito da observação. Acho que esse é o momento da gente olhar para a gente, olhar para os nossos, para as pessoas que estão por perto e sacar o que é a medida certa, né? Qual que é a justa medida desses encontros, do que vai fazer bem. Acho que é tudo isso. Os comentários aqui estão contando exatamente isso, né? Então, tem uma mamãe contando que liga várias vezes ao dia, ligaçõezinhas curtas, tem outra que fala que já liga num momento mais calmo, ou que tem um tempo depois para ajudar a criança a se tranquilizar. Eu tenho uma experiência lá em casa que vira e mexe, sempre que liga para a vovó, reclama que não falou tchau 10 vezes, mas fala, não, mamãe, liga de novo porque eu não falei tchau. Daí tem que ligar de novo só para falar tchau. Então é uma coisa que a gente vai conhecendo nossos filhos e vai percebendo, e a gente sabe também qual que é o horário melhor para falar. Uma coisa que eu acho importante, que eu senti um pouquinho, eu tenho uma pequenininha de 1 ano e 8, né? Então é bem pequenininha ainda. Então, com ela, também é importante, né, Cris? Todas as Muito. desde bebezinho, a gente precisa conversar, né? Então, sempre que ela ouve um carro chegando, ela fala, vovó, vovó, porque normalmente a visita da vovó é assim, a vovó entra com o carro em casa, né? Então, ela ouve o barulhinho do carro e ela fala, vovó, vovó. E ela vai na janela olhar e não é a vovó. E aí eu achei muito importante validar para ela que a vovó queria muito estar ali, mas a vovó não tá, né? Por causa do que a gente está vivendo e porque agora a gente tem que cada um ficar na nossa casa, por causa da nossa saúde, que é mais seguro. Então, desde pequenininho, conversar e mostrar para eles que a vovó tá ali te esperando e a gente está fazendo o que é possível para essa pessoa, né, vovó ou qualquer familiar, para ficar conectado com a gente, né? Então eu acho que Esse encontro com a vovó, com o vovô, com quem, né, com quem a gente ama pela internet, acho que a gente vale pensar também como um novo formato de encontro, às vezes eu não preciso perguntar, ficar só perguntando, e aí, tá tudo bem? Né? E essa criança, ela quer brincar junto. E aí, assim, algumas experiências que passa aqui por casa, né? Ali já dançou com a vovó pelo celular, a gente já brincou de mágica com o titio. Então, assim, a criança, ela tá. O que ela quer é brincar com essas pessoas que ela ama, né? Então, assim, de repente a gente pode contar uma história, pode cantar uma música, pode mostrar uma brincadeira. Isso é a forma de interação com as crianças pequenas também. E às vezes tem aquelas pessoas mais da nossa família que são mais velhas que dizem, ela não quer falar comigo. Né? E a gente pensar agora um pouquinho para o lado né, dos adultos, né? Mas ela não quer falar comigo. Não, gente, não é não falar, mas estou tentando tirar aqui as letras. Peraí, gente. Não é não falar, mas a forma que essa criança quer se conectar contigo é na brincadeira dela. Então, que a gente possa também mediar esse encontro dessa criança com quem está ali do outro lado, de um jeito que essa criança vai se sentir, talvez, vai sair dessa ligação mais satisfeita, porque foi um bom encontro, né? Foi um bom encontro. É uma expectativa, muitas vezes, que acaba frustrando, né? Uma coisa que a gente conversou nessa primeira semana que tivemos na Kingdom de experiência virtual, como é gostoso ver nossos pequenos
quase que exatamente como eles são na escola, né? Então, aquela criança que é quietinha aqui no Circle Time, ela ficou quietinha no computador. Aquela criança que é falante, ela ficou falante no computador. Então, e que a gente, como equipe pedagógica aqui da Kingdom, a gente tem certeza que vai ter o dia que a criança vai ficar sentadinha ali ouvindo a professora, e vai ter o dia que ela vai ficar correndo pela casa, querendo mostrar tudo. Então, essa é a nossa expectativa, né? Que essa criança queira interagir. E aí a gente fez como a gente lida com primeira infância e com essa questão do vínculo e do encontro e do lugar de fala ser importante, a gente criou o Meet the Teacher, né? Que eu tô muito animada, as professoras também, que vai ser esse encontro que a gente está contando aqui do celular, mas com um momento só da criança, né? E as professoras já estão também pensando nisso, que elas vão ter que fazer brincadeiras pelo celular e não conversar somente, porque a criança quer mover, e é uma questão até física, né? Eu não vou ficar muito tempo parado aqui, eu quero é brincar e me movimentar. Então, eu acho que vai ser uma experiência bem gostosa, porque enfim, a gente convivia, né? E vai voltar a conviver cotidianamente com esses pequenos, né? Então, eu acho que esse vínculo com a professora também vai ser importante. Muito gostoso, muito Então, sadio. tem até um papai que comentou aí, e a gente sentiu também um pouquinho nessa primeira experiência, que às vezes os pais têm essa expectativa de que a criança não está participando, mas não, na verdade ela está participando, né? Só que ela está ali no movimento dela, né? A criança, o encontro para a criança é a brincadeira, né? Eu acho que a gente olha por esse viés, né? Acho que, e a gente está dizendo aqui de tudo isso que a gente deseja ofertar para a criança, né? Mas que a gente pode observar como essa criança recebe isso que eu estou trazendo, né? Então, assim, qual é talvez essa criança que fica pulando, brincando, ela está muito mais interagindo com essa pessoa que está ali no digital, no online, do que se ela tivesse sentadinha né? Então, como que ela se conecta, né? É através da brincadeira que a gente possa deixar esse espaço, né? Eu até, no primeiro encontro com a Kindle, eu passei o computador para o chão, porque eu falei assim, no chão, porque como é que eu vou colocar a criança sentada na cadeira? É diferente da gente, né? Então, que ela possa ver esse celular no chão, apoiado numa almofada, nesse computador, onde que ela possa levantar, sentar. Então, acho que a gente pode ir criando esse ambiente um pouquinho mais ampliado, porque a criança sadia, ela precisa de espaço, né? Ela precisa disso, ela se movimenta, né? E isso é muito legal. Eu vou pegar esse gancho, Ju, só para a gente conversar, talvez, uma outra coisa que são esse monte de dicas e sugestões do que fazer com as crianças em casa, sabe? Que tem materiais maravilhosos acontecendo, né? Tem muitas sugestões boas, mas que a gente possa ficar na observação do que é a boa medida para nossa família, para nossa casa. Porque uma outra coisa que a gente está aprendendo aqui é se observar e às vezes é não ter o que fazer. E é muito bom não ter o que fazer, porque se a gente deseja que essa criança vá para a experiência do encontro com os brinquedos dela, com a imaginação dela, eu preciso também permitir que ela tenha espaço vazio. Então, esse não fazer, esse não ter algo para mediar a minha relação com essa criança também pode ser um ganho de conexão e de encontro muito bonito, né? Então, que a gente possa ir fazer uma boa medida e guardar materiais aí para uma vida toda com a criança. Pois é. A gente conversou bastante sobre isso também, né, essa questão de estar no virtual e estar com uma rotina. Então, a rotina é importante, mas nós optamos por realizar alguns encontros, né, não mais do que 3 na semana, curtos, e também enviar as ideias como propostas, como a gente chama de sugestões de atividades. Né? Então, escolha dali o que cabe para você. Escolha dali o que cabe no seu tempo que você escolheu para brincar. Escolha dali o que cabe para você. Faça as adaptações do que cabe para você. E às vezes fique sem fazer nada, né? Sente no chão e abrace, beije, role, né? Então eu acho que isso é importante, sim. A gente já conversou sobre isso
num texto do mês passado, que nós, pais de crianças pequenas, bem pequenas, a gente já está num clima de desacelerar, né? Porque a gente precisa, porque afinal a gente tem pequenininhos que acabaram de chegar ao mundo em casa. Então a gente já está nesse exercício de desacelerar. E esse isolamento, vamos dar continuidade a isso, a essa tentativa de trazer para dentro de você e da sua família o que serve no momento certo, né? Porque mas falar talvez seja fácil, né? Mas assim, realmente se a gente não fizer esse exercício, né, Cris, a gente não fica com aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando. Eu não tenho o suficiente para nutrir isso aqui. Né? E é muito pelo contrário, né? Talvez vocês possam até perceber como fica, mas a sensação que a criança ela vai ficando encharcada, ela vai ficando com muitas demandas, né? Então eu tenho que aprender isso, eu tenho que falar assim, tenho que brincar agora. Então esses roteiros, gente, eles são preciosos, mas que momento que cabe eu trazer aqui, né? Que hora que vai ser gostosa, que hora que a gente está precisando criar uma coisa diferente. Então, agora, esse é o nosso horário, esse vai ser o nosso horário de uma brincadeira mais dirigida, né? Mas que a gente possa lembrar que nós somos os pais certos dessas crianças, que essas crianças estão no lugar certo, e que a gente, né, é o nosso afeto, é o nosso amor, é o nosso vínculo, que realmente nutre e traz a capacidade dessa criança se tornar mais resiliente, com mais recursos, com mais leveza para a vida toda dela. Né? Então, é o encontro. Tudo mais é quando necessário, quando eu observo que vai ser bom para nós. Se a gente possa ficar muito perto, né, desse lugar que é do encontro, né? Não é mediado, ele é aquilo que eu esperava, que eu gostaria como que a gente se trança junto, né? Como que a gente encontra as nossas vidas, a minha, da criança, né? Dessa família. Um grande exercício dos educadores da primeira infância mesmo é a gente tirar nossas expectativas desse encontro com a criança. Né? Então, não existe um lugar onde eu tenho que chegar, não existe um objetivo, existem objetivos de experiência, né? Experimentar isso, experimentar o sentimento, experimentar o aprendizado, explorar o ambiente, mas não existe esse objetivo, né? Então, do dia de hoje, desta atividade, nós temos que aprender tal coisa. Então, com 5 anos, eu tenho que saber contar até 30. Com 6 anos, né? Então, isso a gente faz esse exercício cotidianamente, como professora de educação infantil, né? E como pais, a gente precisa fazer também. Eu não vou para aquele momento de brincar ou para aquele momento de fazer nada com um objetivo ali, meu filho tem que aprender isso. Não, a gente vai... O tempo da brincadeira. Eu acho que o tempo da brincadeira, porque às vezes a gente demora 1 hora para montar sei lá, uma brincadeira de massinha caseira. A indicação que a gente fez, da sugestão daqui, demoramos, fizemos. O fazer já era brincadeira. Mas depois que fez, acabou a brincadeira. Assim, brincou mais minutinhos. Então, o tempo da criança, da brincadeira, é o tempo que ela está ali. E está sendo divertido para ela. Que a gente possa... tá tudo certo, né? Eu ainda guardei a massinha na geladeira, achando que ela ia pedir de novo. Que? Já foi, mamãe. Vamos brincar de outra coisa. Processo, né, Cris? O processo é importante. É lindo, gente, é muito lindo. Né? Então, a gente foi, por exemplo, deixando de usar muito papel e muita coisa aqui na escola, porque a gente foi entendendo que o processo é importante. Eu pedi ajuda para o meu amigo, eu chamar minha mãe para fazer comigo, né? Vamos pensar numa receita, é gostoso, o bolo é gostoso. A gente fez uma receita lá em casa e todo mundo participou, tal, e ninguém quis comer o bolo. Mas tá tudo bem. E foi delicioso. Esse encontro. E foi nutritivo. Fazer o bolo já foi o suficiente. Então, que a gente possa se dar conta disso, né? Então, assim, mínima coisa. Eu tô vendo um negócio aqui.
A Liz desmantelou um controle. Ela passou uma semana, gente, brincando com isso. Exploração. Então, assim, e aí diversas coisas, como funciona, vai pesquisar, e para que serve, onde vai a pilha. Então, a criança, quando ela está atenta a algo, que ela está curiosa a algo, não precisa ser tão complexo quanto a gente imagina. Ela faz do momento de aprendizado dela, né, aonde ela está voltada, onde ela está direcionada ali com o interesse curioso dela, né? Para que a gente possa se Eu lembrar. tenho ouvido também papais e mamães falarem assim, meu Deus, mas como ele sabe disso? Mas Que como? lindeza. Então, esse momento de encontro, onde a gente tem talvez mais tempo para se escutar, né? A gente descobre coisas dos outros que a gente nem sabia, dos nossos pequenos principalmente, né? Que nessa confiança, nesse espaço de compartilhar, de estar junto, a gente vai se conhecendo melhor. São nossos filhos, mas a gente tem sempre como se conhecer um pouquinho mais e ajudá-los a se conhecerem também, né? Com essas experiências de conversar e de trocar informação. E que a experiência que ele faz é a certa, né? Não ficou faltando nada, não, né? Que a gente possa validar as nossas crianças nesse lugar, né? Então, aquela brincadeira que parou naquele lugar, tá ok. Isso foi suficiente, isso foi suficiente. Não precisa, mas faltou, né? Que é a expectativa de volta, né? Então, a gente possa relaxar nessa brincadeira, nisso, que é o nosso dia a dia, que essas crianças também, acho que o que a gente está dizendo aqui um pouco também é como que a gente ajuda essas crianças a se sentirem relaxadas com esse momento, né? Então, que a gente possa também validar esse relaxamento, né? Não tem o que nada. Nem os adultos. Cobrança, né? Cuidar muito, com muito cuidado mesmo para que essa cobrança não chegue, porque na verdade é aquilo que a gente estava falando, né? É o processo, não existe uma homogeneidade, né? Nós, o grupo, a escola, todo mundo, cada um tem suas diferenças. Então a gente tem que validar o que a criança está aprendendo, né? E não o que eu quero que ela aprenda, né? Isso mesmo. Eu acho que a gente tem 5 minutinhos, talvez. E aí, que mais, pessoal? Vocês querem finalizar com alguma coisa, colocar alguma coisa para a Cris finalizar aqui nossos pensamentos? Querem saber mais alguma coisa? Às vezes a gente põe o tema, né? Possíveis novos encontros em família, e o pessoal que está ouvindo aí pensou em outra coisa que a gente não pensou. Então, vamos dar mais 2 minutinhos para dar uma olhadinha aqui. Contem o que vocês acharam também, né, Cris? E só assim, acho que uma última coisa mas como sugestão também, sabe? Que a gente possa aproveitar esse momento e perguntar para essas crianças como elas, não só para as crianças, mas talvez uma conversa de família, né? Como um encontro de família, como está acontecendo tudo isso para ela, né? Ou como que a gente está se sentindo hoje, que a gente possa aproveitar esse momento para estreitar nossas relações de intimidade e nomear o que está acontecendo. Então, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, hoje eu estou mais feliz, que a gente possa manter esse ritmo de encontro com a família, atualizando, porque a gente tem sentido muitas coisas dentro de um mesmo dia, né? Então, que a gente possa ajudar esse acomodar no final do dia o que aconteceu nesse dia, para que a gente possa amanhecer também mais renovados, mais mais relaxados, porque eu consegui decantar. Minha mãe e meu pai me ajudaram a acomodar aquelas experiências de ontem e hoje nós teremos outras, que pode ser seguir um aprendizado de ontem, né? Então, como que a gente vai lidar com uma coisa que ontem foi difícil, né? Que foi, sei lá, foi mais delicado. Então, como que a gente vai fazer hoje diferente? Então, acho que essas conversas podem trazer, assim, grandes surpresas como recursos para a nossa família, né? Recursos emocionais, de regulação, de ajuste. Isso é legal. Acho que alguém colocou alguma coisa?
Tem um papai aqui contando o outro lado também, né? A gente está falando da gente ajudar a criança a ter esses ajustes, né? E ele está contando como a filha dele ajuda ele a se ajustar e se equilibrar, né, Léo? Acho que é isso um pouquinho, né? Porque, claro que infelizmente a gente está com bastante preocupação e esse encontro com os nossos filhos muitas vezes nos ajudam a entender, a dar importância ao que realmente é importante, né, Cris? Uma conversa que eu Muito. estava tendo hoje também um pouquinho, saber pausar um pouquinho se surge um assunto importante que eu preciso resolver aqui emocionalmente e não se atropelar, né? E aí a gente vai estar dando um exemplo para os nossos filhos também, né? Sabe que a Lisa aqui começou alguns dias me pedir assim, mamãe, eu quero uma brincadeira que dá risada. E eu não tinha. Ok, nós brincávamos, mas eu não tinha entendido que isso era um pedido, né? Falando desse aprendizado, o quanto a gente aprende com as crianças, né? E aí passou uns 3 dias, eu falei, então, porque nós estamos vivendo um momento de tantas tensões, e na hora, e cadê a alegria, né? Então, já que eu posso escolher uma brincadeira, mamãe, qual que é a brincadeira que dá risada? Né? Então, que a gente foi muito interessante, né? Então, que a gente possa pensar que essas crianças também trazem o momento que a gente para brincar com elas ou para admirar elas na infância delas, que a gente possa também se nutrir, né, como recurso de algo que elas sabem e elas nos ensinam muito, né? É muito rico. Encontrar alegria nesse momento. E assim, a gente sempre fala que o brincar é a atividade da criança, né? É o que é importante na vida dela, é o brincar. Mas nós adultos, a gente tem que saber brincar também, tem que aprender a brincar, tem que relaxar um pouquinho, porque isso faz bem, né? Não só porque a gente tem criança em casa, mas é gostoso, e não sei o que acontece, muitos estudiosos tentam descobrir isso, de o que acontece, né? Quando a gente cresce, que a gente perde essa habilidade. E essa maravilhosa habilidade de brincar. Então, quando a gente tem filho pequeno, é uma oportunidade de se reconectar também a essa nossa brincadeira, né? Se reencontrar. É de regeneração, né? É de regeneração. O brincar traz capacidades novas, né? E regenera, né? Regenera a nossa vitalidade, né? E Talvez a de criança. uma maneira que é possível, né? Como é possível? Talvez as crianças, a gente tenha a impressão que elas não sentem o que está acontecendo, né? Esse isolamento, porque elas elaboram muito mais rápido, talvez porque elas brincam, né? E elas brincam. Outro dia, o meu filho brincou de coronavírus, né? Não, você tem que sair, você fica na sua cabana e eu fico na minha, porque a gente está com coronavírus. E eu fiz assim, daí eu falei, bom, tá elaborando. E fiquei olhando, daqui a pouco curou e daqui a pouco mudou de brincadeira. Então, assim, a gente tem que dar esse espaço e isso facilita muito a vida deles, porque eles vão elaborando e vão, né, se sentindo melhor. E nas nossas brincadeiras, né? Quando a criança diz, né? Brinca comigo, né? E às vezes você não brincou comigo, né? Então, o que ela está pedindo também é que a gente talvez relaxe da nossa ocupação de responsabilidade e vá para um lugar mais imaginativo, mais esperançoso, mais divertido, né? Que seja o coronavírus, mas que eu vou fazer isso porque está divertido fazer isso, né? Então, como esse pedido nos ajuda também na nossa capacidade de resiliência, né? Que a gente possa, e não é, tem que brincar daquele jeito, é como a gente consegue brincar, né? É assim, não tem o certo da brincadeira, aquela, né? As professoras da educação infantil que brincam lindamente, mas talvez eu seja de outro jeito, o meu jeito de brincar talvez vai ser sentar no chão, isso já é demais para mim. Experimentar essa imaginação do eu posso me permitir estar aqui com essa criança e entrar no mundo imaginativo, né? E isso é de uma capacidade para nós muito rica, né? Quanto ao desenvolvimento de habilidades também nossas. Acho que faz uns 15 minutos que eu falei que a gente precisava terminar, tá? Mas, Cris, muito obrigada. Vamos encerrando antes que encerrem a gente aqui, que já me contaram que esse Insta encerra a gente, né? Muito Então,
todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Temos 30 segundos. Um beijo. Fiquei Muito obrigada, gente. Foi uma delícia. Adorei conversar com vocês. Quero depois ver os comentários. Tá bom, e aí a gente vai deixar aqui o papo, tá bom, pessoal? E vamos ver se a gente descobre um jeito de mais gente participar da próxima vez. Muito obrigada, um beijo nas crianças. Thank you, Beijo para please. todos.